seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço a todos. O paraibano, e mais precisamente o pessoense, já está sentindo o que significa viver em um lugar descoberto por turistas do país e também de fora dele, né? Se o incremento da economia é notório e se tudo passa a se valorizar muito mais, os nativos estão sofrendo consequências que eles nem imaginavam. Tudo está mais caro para todo mundo, como dizia minha avó, os preços estão pela hora da morte. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede Ita e o Ponto a Ponto está começando. Embora tenha se tornado uma festa para alguns, a passagem daquele comboio com o transformador gigante com destino à Nova Palmeira causou transtornos para outros tantos. Mas é bom lembrar a você que a carreta que foi é a mesma que vai voltar e tudo vai se repetir. Sem contar que lá no final de abril para começo de maio, um equipamento semelhante deve chegar da China e a história vai se repetir. Aguarde então, se você não fez foto com a carreta, nem fez um churrasco do lado dela e nem cantou aquele funk que o pessoal fez, terá oportunidade na sua próxima visita às nossas terras tabajarinas. A nossa entrevista da semana é com a vereadora mais votada da última eleição de Campina Grande, Jo Oliveira, filiada ao PCdoB, está no seu segundo mandato, tem uma atuação destacada na casa de Félix Araújo e veio conversar conosco sobre sua atividade parlamentar e o seu papel como vice-líder da oposição. Jo, muito obrigado por ter vindo ao programa. Imagina, eu que agradeço o espaço, tendo sempre a possibilidade de estar aqui, conversar com você, conversar com todas as pessoas que assistem sempre Ponto a Ponto e agradecer, né, por a gente poder falar não só da nossa atuação parlamentar, mas da cidade de Campina como modo geral. Reeleição é diferente de eleição? Sim, com certeza. Tem a ideia que a gente precisa, claro, apresentar para as pessoas tudo que a gente fez e aí, claro, prestação de contas não é um problema, mas há também uma cobrança muito maior por parte das pessoas. E a gente precisa, inclusive, estar muito mais à disposição para dialogar, para dizer o que foi feito e convencer as pessoas que é importante que a gente volte para esse espaço. E aí, se tem um serviço prestado, se tem uma atuação que as pessoas consideram que é importante, então, certamente permite que a gente volte e voltamos como voltamos, né, como a mais votada. Eu fico muito feliz, agradeço esse espaço, inclusive, para agradecer a todas as pessoas que saíram de suas casas, que escolheram, né, mais uma vez, para que a gente pudesse voltar à casa de Félix Araújo. Sua votação aumentou em quase cerca de 2 mil votos, de 3.050 para 5.178. Foi isso mesmo ou a minha memória está me traindo? Não, tá certo, aumentou isso mesmo, assim. E o engraçado é que as pessoas perguntam, né, como é que foi isso? Eu costumo dizer que é trabalhando, desde o momento em que nós fomos eleitas, né, lá no dia 15 de novembro de 2020, a gente não parou em nenhum momento, a nossa equipe de assessoria faz, em que momento a gente para? Meu marido, minha mãe, disse, a gente tem uma cidade que é grande, que nos deu uma responsabilidade ainda maior, já no primeiro mandato e nesse segundo com certeza, então a gente precisa aí garantir que toda a agenda de trabalho, toda a provocação que é feita pela população de Campina Grande possa ser levada à casa de Félix Araújo. Eu acho que vereador é como policial e jornalista. É o tempo todo, né? É vereador 24 horas por dia, né? Não tem um horário. Tem uma coisa, eu quero até agradecer isso, porque tem uma coisa que eu escuto sempre, as pessoas dizendo assim, mas vereador não trabalha. Eu costumo sempre perguntar, que vereador a gente está falando, né? Porque eu costumo sair de casa às 7 horas da manhã, às vezes chego 10, 11 horas da noite e o telefone ainda não para de tocar. E são todos relativos aos problemas que a gente enfrenta na cidade de Campina Grande, muitas vezes até o entorno, então a gente precisa estar sempre à disposição da população de Campina Grande. O plano, claro, era se reeleger. Mas passou pela cabeça algum dia ser a mais votada? Então, a gente trabalhou para isso, né? Se olharem os vídeos anteriores, aí a nossa equipe de comunicação fez em algum momento dizendo assim, ajude a eleger Jo como a mulher mais votada ou a mais votada de Campina Grande. E aí deu certo, né? A estratégia de dialogar com as juventudes, com as mulheres, com a população que muitas vezes não está ou não se sente representada nesse espaço que é a Casa do Povo, e a convocação deu muito certo. O rito do Legislativo, Jo, os seus ritmos lhe agradam ou estão meio, digamos assim, em desacordo com a atualidade? Então, às vezes eu fico pensando exatamente isso, assim, do que significa
a ritualística de uma sessão, de momentos assim, inclusive que a gente nem sempre tem a presença das pessoas que fazem a cidade de Campina Grande, e aí eu não estou falando do eleitor, da eleitora, eu estou falando do cidadão, né? Que muitas vezes no horário em que é a sessão em Campina Grande, ele está no seu trabalho, nem sempre consegue acompanhar o que a gente faz. Então eu sou uma das que fica dizendo assim, ó, acompanhe depois, se não pode assistir no ao vivo, veja depois o que é discutido na Câmara, mas é importante que a casa se adapte, inclusive para atender as demandas das pessoas que, por exemplo, que trabalham durante o dia, então que à noite elas possam ter uma câmara à disposição também para que elas acompanhem os debates, as discussões. A gente sempre dá prioridade para fazer as nossas audiências e sessões no período da noite, porque aí a gente pode ter a presença das pessoas que, por exemplo, nos provocam a discutir, seja saúde, educação, assistência, no momento em que elas possam estar na casa, né? E aí é importante isso porque a gente sempre escuta as pessoas dizerem assim, eu nunca tinha vindo à Câmara, eu nunca tinha usado o espaço da tribuna, eu nunca tinha falado no microfone, né? Então, eu acredito que essa dinâmica ela precisa ser adaptada, com certeza, para que a gente tenha a presença das pessoas que fazem Campina Grande. Agora, parece que o eleitorado, no todo, ele não entende muito esse ritmo do legislativo, né? Às vezes quer que se resolva uma coisa do dia para a noite, né? E tem sua ritualística. E porque também tem muito, Paulo, assim, das pessoas não entenderem o que é o papel do vereador ou da vereadora nesse lugar da fiscalização, de apresentar o projeto, de fazer com que ele vire lei, mas é importante a gente sempre lembrar que nós não executamos, não somos nós que vamos lá, faz a obra, que calça a rua. A gente pode pedir, faz as reivindicações, mas assim, é tarefa da prefeitura, né, do prefeito em exercício, fazer com que as coisas aconteçam. Então, quando se cobra que a rua tal está há tantos anos, é isso. A nossa tarefa é ir lá fiscalizar e fazer o atendimento. É ir lá e dizer o que não está funcionando na saúde, fazer os requerimentos, solicitar o secretário, a secretária, enfim, quem responder por determinada pasta. Mas a gente tem um limite, inclusive enquanto poder. A nossa tarefa é legislar, é criar a lei e fazer com que ela seja minimamente aprovada. E qual é a sua impressão sobre o conceito que a população de Campina Grande tem e faz da Câmara Municipal? Então, ela ainda é muito... Eu não digo aquém do que de fato seja a Câmara, mas assim, tem um desconhecimento por parte da população mesmo, inclusive diante disso que você colocou, né, de entender como funciona, qual é o papel do vereador ou da vereadora, então se cobra muito sobre determinadas ações que não é nossa responsabilidade, por não ter a resposta disso, acha que a Câmara não trabalha ou que não faz uma coisa que seja relevante. Né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa, e por isso que eu digo, precisa estar mais próximo das pessoas, exatamente por isso, para que a gente tenha, de fato, essa via de mão dupla, né? Que as pessoas entendam que a Câmara é esse lugar de receber essas reivindicações, de receber a demanda legítima da população e cobrar junto com, né? Nesse lugar aí, inclusive de parceria, de apoio, mas acima de tudo de como órgão que, para além da fiscalização, também pode incidir no orçamento, pode dizer, inclusive, para onde vai, né? Minimamente os recursos referentes à saúde, à educação, porque quando a gente aprova, a gente está dizendo que aquele planejamento está correto. Então, a gente também tem esse poder. Então, poder, inclusive, passar isso para as pessoas. Se a gente tem determinadas questões que podem ser executadas pela Prefeitura, é porque passa também pela Casa de Félix Araújo. Jô, e ainda aparece alguém pedindo coisas a vereadores, botijão de gás, pagar a conta de energia, tem ainda isso? Infelizmente ainda tem. Tem uma coisa que eu percebi, Paulo, as pessoas sabem quando o dia do vereador ou da vereadora receber, e aí tem sempre algumas pessoas, mais, inclusive né? Algumas figurinhas lá que chegam na Câmara e dizem, olha, estou precisando disso. E não estou dizendo que não seja um problema você ajudar pontualmente alguém. Mas isso não pode ser a via de regra, né? Na condição de vereador, de vereadora, a gente tem outra finalidade, inclusive para encaminhar para os serviços, para as secretarias que, inclusive, são responsáveis por fazer com que a assistência chegue às pessoas que, de fato, não têm, né? Então, tem uma série de encaminhamentos aí que podem ser feitos. Como é que está sendo esse segundo mandato? Você agora já pode falar sobre a sensação de ser maioria e ser minoria, né? Minoria, maioria, minoria de novo, né? A é. gente está nessa gangorra. Mas, assim, tem sido uma satisfação, porque, assim, ao contrário do que foi a primeira vez, Paulo, quando a gente foi eleita para iniciar o mandato em 2021, a nossa bancada eram 5. Nós éramos 5 da oposição, então era um número que nem sempre definia tudo, porque era um número realmente menor e o prefeito estava com maioria sempre à época. O velho rolo compressor, Exatamente. Né? Então, o que nos cabia naquele momento era fazer a discussão, era fazer o debate, mas nem sempre a gente tinha o poder de incidir no resultado direto dos processos.
Quando a gente termina o ano como maioria, aí sim foi uma sensação diferente, não só por poder definir, mas acima de tudo pelo tipo de debate que a gente fez, né? De barrar algumas situações que inclusive não seriam benéficas para a cidade de Campina Grande. Como situações de empréstimos, outros que vieram, enfim, que nem sempre a gente conseguiu fazer parar no momento em que foram apresentados quando nós éramos minoria. E agora, muito embora nós sejamos minoria de novo, né? Mas é uma minoria inclusive que é definidora, porque agora nós somos 11 de 23. Então, o presidente hoje ele está num papel de que ele não pode faltar em nenhuma sessão, porque inclusive para aprovação de requerimento ou qualquer outra coisa é importante a sua presença aí como balizador desse 11-11 que a gente tem atualmente na casa. E o papel de vice-líder da oposição? Não, é tranquilo, a gente tem, esse eu acredito que é o segundo ano, né, que a gente faz essa dobradinha com o vereador Anderson Pila, muito no sentido de como a gente se articula para garantir, inclusive, que as pautas das reuniões, dos momentos que a gente precisa fazer, dos debates, dos encaminhamentos, tem sido uma prática, pelo menos, que a nossa bancada, desde que nós começamos, fazer esses momentos de articulação. Se são para votação de projetos, para apresentação de matérias, para, inclusive, o nosso posicionamento, a gente tem tido por hábito conversar anteriormente, fazer os encaminhamentos, e aí é importante quando a gente tem um parceiro como líder que permite que a gente possa fazer essa articulação melhor. Me parece que a oposição é bem unida, né? Não há defecções, não. De um modo geral, claro, a gente tem as nossas divergências, nem sempre a gente vai concordar com o projeto de um vereador ou de outro, nem sempre a gente vai ter voto, por exemplo, em matérias nossas, até por concepções ideológicas ou entendimento mesmo partidários, mas assim, no geral, aquilo que diz respeito, por exemplo, aos projetos do Executivo, às matérias que são apresentadas, que são de entendimento coletivo, a gente tem aí esse encaminhamento de sempre votar de forma coesa. Fechando esse primeiro bloco, o seu colega Pimentel Filho costuma dizer, quando vem aqui, que quase tudo da cidade passa pela Câmara. O conceito é esse mesmo? Sim, é esse mesmo. Quase tudo passa pela Câmara. E se não passa, é um problema, porque, como eu disse, a Câmara, inclusive, tem, na sua condição, né, de poder, também incidir na cidade de um modo geral. Então, todas as coisas precisam passar pela Câmara. Muito bem. A gente conclui assim o primeiro bloco da entrevista da semana com a vereadora Jo Oliveira. A nossa saudação a você que está nos assistindo no sábado à noite, no sábado à tarde, ao 12h30, mas também aqueles que nos assistem e nos assistiram na sexta-feira, às 7h30 da noite. É assim que o Ponto a Ponto é transmitido não só para Campina Grande, mas para Patos e região. O canal é o mesmo de Campina Grande, é o 18.1, e Souza e adjacência, São Gonçalo, aquela região toda, Marisópolis, no canal 45.1. Nós voltamos já já. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Quer saber como a Pós-Unifacisa vai transformar a sua carreira? Atualize seus conhecimentos, descubra novos caminhos e oportunidades. Aprenda com os melhores, aprenda com quem faz. Coloque seu conhecimento em prática com estratégias avançadas que fazem a diferença. Viva a potência de um ecossistema de conexões e oportunidades. Unifacisa, transforme sua carreira, lidere o futuro. Segundo bloco do Ponto a Ponto chegando, 10 dias de convivência com passagens pelo Japão e pelo Vietnã. Como será que Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, vão voltar depois de tanta conversa no avião com o presidente Lula da Silva, sem contar com os hotéis para lá e para cá? Só o tempo dirá. A gente retoma a conversa com a vereadora de Campina Grande, Jo Oliveira, do PCdoB. Jo, é impressão minha ou vocês fizeram assim um cálculo baseado no fato de que talvez desse para eleger 2 nessa federação? Seriam você e Napoleão Maracajá? Teve esse tipo de cálculo? Claro, a gente tinha, primeiro, com a federação, eu fui eleita, quando eu fui eleita em 2020 ainda não tinha a federação, ela foi criada em 22.
Com a chegada de Napoleão ao PT e já na formação da federação, a gente colocou os esforços para que tivesse a possibilidade de eleição de 2 e quase foi possível, né? O vereador Bateu na Napoleão trave, teve né? uma votação expressiva e é importante também que a gente coloque isso. Todo mundo aumentou de votação, mesmo os que não foram eleitos. Mas ele teve uma votação aí, inclusive, bem superior a pessoas que foram reeleitas ou que votaram para a Câmara. Então, a gente precisa aqui falar sobre o trabalho que ele faz, né, assim, na condição de sindicalista, de estar à frente dos servidores e servidoras. Então, eu espero que os próximos passos deem certo para que ele volte à Câmara. Qual é a visão do grupo de oposição sobre esse caos, essa situação aí na saúde de Campina Grande? Então, Paulo, essa é uma das principais pautas e causas que a gente tem colocado. Eu sou uma mulher que trato sobre muitos temas, mas em especial mulheres, juventudes, e vendo como é que tudo isso perpassa a gente a partir das políticas públicas, né? Então, saúde, educação e assistência são prioritárias para o nosso debate. E nesse caso da saúde em Campina Grande, não é de hoje que a nossa bancada vem relatando problemas, desde a concepção do programa Saúde de Verdade, de todos os entraves que ele causou na administração municipal, até agora, onde a gente tem, por exemplo, desde novembro, atraso de pagamento de servidores, de prestadores de serviços, de fornecedores de serviços para a prefeitura, pessoas que fornecem medicamentos e outros insumos que fazem com que a saúde funcione, até mesmo essa questão de não repasse de recursos para entidades que prestam serviços relevantes à cidade de Campina Grande, como o Hospital Help, o Hospital da FAP, a Fundação, outras fundações, inclusive a Rubens Dutra II. Então, assim, a gente tem vivido um caos generalizado e, inclusive, caos esse que acarreta, né, diretamente na vida de pessoas. Claro, a gente tem aí, só nessa semana, alguns relatos que dão resultado direto em morte de pessoas por conta de negligência, seja na UPA ou como no caso do ISEA, em que, infelizmente, a gente acompanhou com a morte aí dessa jovem mãe. Exatamente, né? Acompanhou de forma, inclusive, muito perto, né? Daniele é assistente social, eu também sou assistente social de formação. Quando eu estava no mestrado, Dani estava na graduação e a gente fez parte, inclusive, de pesquisas juntas sobre a violência contra as mulheres, em especial violência obstétrica. E hoje a gente precisa dizer que Dani é mais uma vítima dessas, que muitas, infelizmente, têm passado e têm sido vitimadas, inclusive, né, pela negligência ou pela falta de atendimento humanizado em um espaço que é responsável por trazer a vida das pessoas para a sociedade. Infelizmente, a gente vive um momento como esse. E se houve erro, se houve negligência, que isso não fique na impunidade, né, Ju? Claro, uma das coisas que eu mais ouvi da família durante o velório, né, de Dani foi exatamente isso, assim, que o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com Dani não se repita com outras famílias. A gente sabe que a violência obstétrica, ela não se encerra hoje, mas a gente sabe do quanto de mulheres ela já vitimou, o quanto de famílias estão enlutadas, né, pela perda de seus parentes, pela perda de sonhos, pela possibilidade de aumentar suas famílias, e a gente precisa lutar para que isso não se repita com outras pessoas, com outras mulheres. E aí, assim, acompanhar de perto, inclusive, todas essas sindicâncias estão sendo instauradas, seja pela Secretaria de Saúde, seja pelo Ministério Público, pela própria ação que está sendo movida, né, por familiares, para que isso não fique sem respostas. Os conselhos, né, de medicina e de enfermagem. Exatamente. A gente deve isso a Dani, mas a gente deve também a todas as mulheres que, nesse momento, inclusive, como a gente não sabe, não acompanha o dia a dia interno dos hospitais, podem também estar sofrendo violência. Agora, o que é que os vereadores sabem que está acontecendo para que o quadro seja esse? Então, por que é que falta insumo? Por que é que tem atraso de salário? O Ministério da Saúde deixa de passar as verbas, os recursos? Não, é exatamente essa questão. Nós aprovamos essa semana, um requerimento convocando o secretário de Saúde, o secretário de Finanças, as entidades, por exemplo, o Hospital Help e o Hospital da FAP, para que estejam na Câmara, inclusive apresentando o seu ponto de vista, né, do que tem faltado e que a Secretaria possa, inclusive, dizer o que tem sido pago ou não. Porque a gente não pode ficar fazendo essa discussão somente por meio de notas, quando no meio do caminho há população que fica penalizada por não ter os serviços atendidos, por ter, inclusive, a possibilidade de ameaça de interrupção de um atendimento. Imagine o que é uma pessoa com câncer no meio do seu tratamento, imaginar que pode ter a suspensão desse serviço porque não houve o repasse. Então, se está sendo feito o repasse, onde é que tem sido o problema? Onde é que esse dinheiro tem parado? Eu não estou dizendo aqui de A ou de B tenha desviado, não é isso. Mas é a possibilidade de a gente poder discutir enquanto Câmara,
trazer esse lugar da fiscalização e, claro, a partir das respostas, né, que a gente tiver nessas convocações, aí sim fazer os encaminhamentos para os outros órgãos competentes, né? Porque, inclusive, se a gente está falando de recurso federal, se a gente está falando de recurso de emenda, aí a gente tem o Ministério Público Federal, a gente tem o próprio Ministério da Saúde, a gente tem as outras ferramentas de controle que também podem entrar nesse debate. Uma CPI, nesse momento, ajudaria? Uma CPI, ela ajudaria, mas a gente tem uma questão, como eu falei para você, né, com relação ao número de vereadores e vereadoras que nós temos na bancada. Nós temos vereadores hoje em número suficiente para assinar a abertura, mas nós não temos vereadores em número suficiente para aprovar, porque aí a CPI precisa ser votada e aí hoje no número de 11-11 ou 11-12, a gente não consegue aí a votação suficiente para que tenha a instalação de uma CPI. Alguém da Prefeitura já esteve na Câmara? Já houve, assim, algum pedido de informação de vocês ou ainda não? Tá, a gente tem, do nosso mandato, inclusive, um requerimento solicitando a presença do secretário na Câmara para responder essa questão dos atrasos de salário dos servidores, porque, como eu já disse aqui, né, desde novembro que a gente tem encontrado episódios de atrasos reiterados, né, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, inclusive diante de um calendário que foi lançado pela Prefeitura, colocando as datas que seriam pagamento, né, dessas pessoas, mas que, infelizmente, não tem sido cumpridas, e essa semana nós aprovamos um outro requerimento, aí sim, para discutir a questão das entidades que prestam serviços à Campina Grande e que não têm tido os seus repasses feitos pela Secretaria Municipal. Outra batalha que vocês travaram foi em relação às emendas impositivas. Foi para lá, veio para cá, houve veto, em que pé está? Então, essa é a parte que realmente me deixa triste, Paulo, porque assim, a gente tem a possibilidade, enquanto poder, de ter uma certa autonomia com relação ao executivo. Não estou querendo aqui dizer com isso que nós queremos ser maior ou menor, mas claro, a gente pode minimamente equilibrar a relação de forças para além de ser um poder, como eu estou enfatizando desde que nós começamos essa conversa. Com as emendas impositivas, por exemplo, poderia ser a possibilidade de uma maior incidência da Câmara. Claro, a gente não quer fazer hoje o que acontece, por exemplo, no Congresso, onde muitas vezes o presidente fica refém de uma bancada. Mas aqui, por exemplo, é a possibilidade de a gente ter um valor mínimo colocado por vereadores. Pequena do bolo. Isso, 1,2%, né? Para que a gente pudesse, inclusive, aportar recursos em outras áreas que são necessárias para o orçamento. Por exemplo, nós, quando apresentamos as emendas impositivas, a gente colocou para entidades ligadas à assistência social, à saúde, à educação, à cultura e ao esporte. Eu costumo dizer que, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está apresentando um diagnóstico para o poder público para dizer, aqui nem sempre vocês conseguem chegar e tem essas entidades que estão fazendo esse serviço. Então, não custa passar um recurso, inclusive, para que essas entidades paguem seus aluguéis, mantenham seus funcionários e não tenha interrupção de serviço, porque muitas vezes também contribui com a administração municipal. Só que a gente fez o debate, ganhamos, inclusive, do ponto de vista legal, porque a gente tem hoje a lei que nos permite ter as emendas impositivas, porque ela é uma realidade, está lá na lei orgânica do município, mas esbarra sempre no entendimento do prefeito, inclusive por isso que ele judicializou 2 vezes. Na primeira, em que ele judicializou, ainda não tivemos resposta, tanto que não há o impeditivo, inclusive, para que ele já tivesse pago as emendas ano passado. E aí ele diz que nós estamos fazendo coisas que não nos competem. Veja, a gente não está modificando o orçamento, a gente apenas acrescentou um dispositivo em que seria possível que nós também destinássemos recursos ou fizéssemos a movimentação dentro do orçamento. Isso já há em outras cidades, né? João Pessoa, já em outras cidades, né? João Pessoa, Patos e outras cidades, países afora, que fazem isso. Só o que acontece? Aqui ele vetou. E na hora da derrubada do veto, infelizmente, né, por ter maioria, ele acabou garantindo que o veto fosse mantido para as emendas que foram apresentadas ano passado. Perde a cidade, perde a própria administração e perde também a Câmara. Uma coisa que eu, inclusive, lamento, espero que em outros momentos a gente tenha força necessária para garantir que esses recursos possam chegar lá na ponta para quem realmente precisa. Naquela sessão que terminou 2 horas da manhã, no finalzinho do ano, tudo isso não ficou acertado, não? Então, veja só, a gente conversou com todas as bancadas e aí onde entra a grande questão, foi o entendimento de todo mundo. Tanto que todos os vereadores e vereadoras apresentaram emendas, apresentaram, inclusive, né, seus recursos, ou pelo menos indicaram as entidades para onde poderia ir. O prefeito estava presente, né, naquele dia? Ele acompanhou uma parte até onde cabia a questão do Código Tributário e também do Plano Diretor. Mas a gente entende que, inclusive, num momento de sessão e de votação, não era uma audiência pública, então ele foi realmente convidado a não estar, porque era uma ação, inclusive, da Câmara de Vereadores. Quando a gente encerra aquela sessão, inclusive, ela terminou bem tarde, exatamente por
conta disso. A gente ainda tentando fazer esses entendimentos com o próprio prefeito. E vale lembrar, né? A gente já vinha pedindo, eu era presidente da comissão de orçamento à época, e a gente estava pedindo desde que passou a eleição, ou seja, desde outubro, que a gente estava pedindo que a nossa lei orçamentária pudesse ser adequada para atender às emendas impositivas. Então, houve toda uma má vontade aí, um entendimento de quanto mais protelasse esse processo, melhor seria para a gestão e para o entendimento do prefeito. Qual é a sua visão, Jô, sobre endividamento da população? Hoje de manhã eu vi um levantamento de 57 milhões de brasileiros negativados. Alguns nem sabem que estão, né? Sim. Só vão saber quando vão fazer algum tipo de operação. E o governo está facilitando aí para o pessoal fazer mais empréstimo. Não, eu vejo com muita preocupação. Quem tem dívidas, independente do tamanho, sabe muitas vezes o quanto é difícil você ter que optar pelo que você paga ou não, e muitas vezes você recorrer ao empréstimo pode ser uma saída momentânea, mas ela também acaba mais tarde gerando vem a aí pancada, mais tarde, inclusive tem juros e essa coisa toda, então eu vejo com muita cautela. É importante que a gente tenha recursos circulando, é importante que a gente tenha dinheiro circulando na economia, mas também não pode ser a qualquer custo, né? Não pode ser, inclusive, a custo do endividamento da população. O Brasil de hoje, na sua concepção? Aí depende de que aspecto. Político aí, como é que está essa... Mas, de um modo geral, assim, eu vejo com muita preocupação, por exemplo, os cortes que foram feitos em áreas estratégicas para a política nacional, e quando eu falo a política nacional, eu falo aquilo que nos afeta enquanto população. Os cortes na cultura, na educação e na assistência social, no caso, desenvolvimento humano, eles são emblemáticos, por exemplo, dessa queda de braço que se tem entre o governo federal e a bancada, por exemplo, seja ela no Congresso, seja ela na Câmara de Deputados, perdão. Então, assim, eu fiquei muito preocupada com o corte de 85% da política Aldir Blanc, porque isso incide diretamente aqui na ponta. Quantos municípios não foram beneficiados com recursos para garantir que as ações de cultura pudessem circular? Campina Grande é uma cidade, por exemplo, produz muita coisa. A gente tem muita gente que acessa recursos exatamente por conta de ações como essas. Há a discussão do governo que possa ter suplementações depois, mas eu fico muito preocupada porque vai passar ainda também por esse entendimento, né, da bancada ou das bancadas de deputados e deputadas que nem sempre entendem que a cultura, por exemplo, é uma ferramenta importante de mudanças de vida. Então, da mesma forma como, por exemplo, o Pé de Meia ou o programa Bolsa Família, que acaba sempre sendo o programa que mexeu na questão política, ele é o mais afetado, seja com aporte de recursos, seja com a retirada. Então, a gente sempre acompanha isso. E a gente sabe o efeito prático, por exemplo, o Bolsa Família tem para a vida das pessoas. Muita gente, claro, tem muitas e muitas compreensões sobre o programa, mas veja, na condição de assistente social, de pessoa que já trabalhou diretamente com o programa, que sabe o impacto que ele causa na vida das pessoas, é muito ruim a gente ver que qualquer embate se tenha político, ele é o primeiro a ser atacado. Qual é o olhar que Jô tem em relação a 2026? Será candidato a deputado estadual? 2026, eu estou preocupada, claro, com esse ambiente político. A gente tem aí a iminências de julgamentos, inclusive por tentativas de golpe, e é importante que o Estado Democrático de Direito seja preservado, até porque é uma ação constitucional que está sendo colocada. E 26 vai passar muito em torno disso, né? Infelizmente, muitas vezes pelo esvaziamento da pauta e pela importância que precisa, mas enfim. 26 será um ano emblemático para nós, junto com as pessoas que formam, né, a nossa base de apoio e de sustentação. A gente tem discutido os próximos passos, estamos realmente pensando na reedição de uma candidatura para estadual, lembrando que em 2022 quase foi possível, né? A gente faltou um pouquinho ali, então, diante desse pouquinho, a gente entende que vale a pena repetir esse sonho. Então, vamos ver se vai dar certo. Quando o Jô entrou aqui na televisão, aí Reginaldo, que é contemporâneo de Assis Chateaubriand, aí olhou para mim e disse, Paula, a deputada chegou. Olha aí. Aí o Jô disse, fale pela boca de um anjo, né, Jô? Bons ventos, Reginaldo. Espero que isso se consolide em 2026. Jô, muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa. Boa sorte. Eu que agradeço sempre o espaço, estamos sempre à disposição para discutir sobre Campina Grande, sobre a Paraíba, falar sobre sua Souza, sobre nossa Souza, né? Porque eu também tenho um afeto muito importante por lá. Então, muito obrigada sempre pelo espaço. Ok. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Nós marcamos encontro no Ponto a Ponto na próxima semana. Felicidades para todos e até lá.
Apoio Unifacisa.